juntos, como a pastora Andresa falou, que seja um tempo de aprendizado, que possamos sair daqui melhor do que entramos, né? Em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ter esse encontro, Senhor. É que o teu povo, somos os teus filhos, e enche, Senhor, esse ambiente virtual, Senhor, Amém, com a Jesus. tua presença, porque nós necessitamos, Senhor, de ti. Ó Deus, e tudo que iremos fazer seja para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Pai, ainda que distante, Senhor, fisicamente, mas queremos sentir como se o irmão estivesse do lado, Senhor, e o Senhor Amém, no meio, Jesus. entre nós. Então, flui, Senhor, tua graça, a tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, sem mais delongas, nós vamos começar a colocar as perguntas para o professor Marcelo, professor de Religiões Comparadas. E segue então, professor Marcelo. Está me ouvindo, querido? Tudo certo aí? Sim, querido. Boa noite a todos aí, paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estar com vocês de novo. Está começando mais esse ano agora, já pegando na disciplina comigo. Não sei que vocês não ficaram assustados, né, porque pensaram que era igual a hermenêutica e exegese, mas foi mais tranquilo. Eu acredito que sim, né? Com certeza, tá rindo, né, com Laodiceia? certeza. Tô te vendo. Mas, professor Marcelo, a primeira pergunta, aqui, rufem os tambores, a primeira pergunta é: o que o islamismo tem de tão especial que tem atraído tantos cristãos? Porque nem em Jesus acreditam como filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Olha, queridos, uma excelente pergunta. Assim, na verdade, assim, é uma coisa que permeou a minha cabeça por muito tempo, né? Tentar descobrir quais nuances que fazem com que o pensamento de um cristão se volte para o Islã. O que acontece para esse fato ocorrer? Tem um gráficozinho que eu coloquei para vocês na apostila, né? Um gráfico que mostra a migração de religiões. E é grave ver que muitas religiões, inclusive cristãs, muita gente do segmento cristão, principalmente neopentecostal, tem migrado para o Islã. Então vamos lá. Responder de trás para frente, né? Que foi que nem eles acreditam em Jesus. Na verdade, eles creem em Jesus. Mas eles têm uma crença diferenciada de Jesus, não como o Filho de Deus, mas como um grande profeta de Deus. Então vejam bem, o Islã, na verdade, ele nasceu de um cristianismo mal empregado. Eu costumo dizer assim, porque Mohammed, ou Maomé abrasileirado, né, ele teve a sua primeira experiência religiosa com Deus, com o nosso Deus, trabalhando no meio de judeus. Depois ele teve acesso ao cristianismo. Só que o cristianismo, numa época também que era assim, extremamente soberbo, né? Não que hoje ainda não veja isso, né? Mas afastaram ele, porque ele era de outros povos, né? Então afastaram Mohammed e ele se viu meio que perdido nesse momento, quando ele teve a famosa visão do anjo Gabriel, que entregou de mão beijada para ele o Alcorão inteiro. 30 anos depois dessa revelação, o Alcorão foi adaptado, vamos dizer assim, ele foi reescrito, né? Colocando algumas nuances novas ali. O fato é que, vindo dessa raiz, eles têm o conhecimento de Jesus. E Jesus é um dos grandes profetas de Deus, mas Mohammed, ou Maomé, é o maior de todos. Então, na verdade, Jesus é mais citado no Alcorão do que o próprio Maomé. Então, assim, eles creem que Jesus veio, eles creem que Jesus morreu, eles creem que Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, e creem que ele voltará. É engraçado isso até de falar assim, eles creem que Jesus vai voltar, mas não creem que ele é o Filho de Deus. Eles creem no Jesus Messias, que veio como profeta de Deus, morreu, ressuscitou e voltará. Mas
Maomé é o grande profeta. Então Jesus está no Alcorão muito mais vezes do que Maomé. Então, o primeiro ponto da questão. Por que cristãos têm migrado tanto? Na verdade, queridos, isso é até uma coisa que a gente vai esbarrar numa outra pergunta lá para frente, que eu tinha preparado aqui um contexto para analisar com vocês, que eu coloquei na primeira videoaula, e que é justamente para colocar a pulga atrás da orelha de vocês e provocar o raciocínio teológico. Quando a gente pensa em por que cristãos migram tanto, talvez porque eles tenham encontrado no Islã o que não estão encontrando na igreja. Então, percebam a gravidade do que eu estou falando. O que eu estou falando é muito sério, é muito grave. Grave. Para um cristão migrar, mudar completamente a vertente e ir para o Islã, é porque ele achou lá o que ele não achou dentro da igreja. Parem para meditar nisso nesse momento, porque isso é de extrema gravidade. Então a culpa, assim como a culpa de Maomé não ter ficado na igreja é dos cristãos da época, a culpa de cristãos hoje migrarem para o Islã é da igreja de hoje também. Vejam bem, vamos fazer uma análise aqui. Isso eu falei para a turma de missiologia, quando você tem um vizinho que chega para morar ali do lado da sua casa, que ele é muçulmano, você não vai encontrar nesse vizinho aquele radical islâmico, de maneira nenhuma. Você vai encontrar um bom praticante da sua religião que respeita os vizinhos, respeita a sociedade, respeita todo mundo, respeita a sua cultura, que é vizinho dele, tá? Ele vai te convidar para ir nas festas dele, comer aquelas comidinhas que são maravilhosas, diga-se de passagem, não tem problema nenhum nisso. E ele vai fazer amizade com você. E ele vai estender o braço para você. E ele vai falar palavras bonitas do Alcorão para você quando você estiver meio entristecido. Mas será que nós, como cristãos, temos a mesma... como eu vou colocar assim? A mesma empatia, a gente ataca com a mesma força esses pontos que esse praticante do Islã, esse muçulmano, faz? Então, na verdade, muitos cristãos têm migrado porque têm encontrado no Islã o que não têm encontrado na igreja. E vejam bem, quando eu falo assim do Islã, eu não estou... Aí que a gente fica muito marcado de olhar para o islamismo quando a gente vê o Oriente Médio, né? Grupos radicais islâmicos, terroristas, então a gente fica muito ligado nisso. Mas a gente não percebe que, na verdade, a grande massa islâmica não está nessa vertente que vai atrás da Sharia, que é a lei islâmica. Ele quer paz, só que é a paz segundo o Alcorão. Só que para te ganhar, ele vai promover essa paz para você. Ele vai querer te ganhar. Vejam bem, tem um vídeo que eu coloquei para vocês que fala sobre o avanço do islamismo. Vocês assistiram? Todo mundo assistiu? Ele fala... Eu achei esse vídeo muito bem montado, porque ele foi feito pela Igreja Batista São José dos Campos, se não me falha a memória, nos anos 90. Mas mesmo assim ele continua muito atual. E mesmo sendo na época da década de 1990, ele passa assim, dados muito graves. E tem uma profecia de Muammar al-Gaddafi que ele fala o seguinte, que Alá vai nos entregar o Ocidente sem que desembainhemos a espada, apenas com a imigração. Então, você vê o que aconteceu na década passada até agora, muita gente fugindo das guerras islâmicas, né? No Oriente Médio, no norte da África, atravessando em barcos, em balsas, fugindo para a Europa e sendo aceito como refugiado. Então, eles vão como refugiados, levando a religião deles. São aceitos por essas comunidades. São inseridas no meio da comunidade, fazem amizade e vão se proliferando. Tem um dado interessante sobre cultura, que para a cultura de uma nação, e está nesse vídeo, ela permanecer, ela tem que ser, tá ligada à taxa de natalidade.
Então, acho que a 3.1 ali é que mantém um mínimo para a cultura permanecer. Só que países como a França, por exemplo, tem a taxa de natalidade abaixo de 2.0, a cultura está fadada a falecer, a perecer, a desaparecer completamente. Então, você tem uma projeção de países, até como a Suíça, que daqui a 50 anos ela vai ser totalmente islâmica. Você tem o prefeito de Londres hoje, que é islâmico, de nascimento. Entendeu? Foi para a Inglaterra instalar e é o prefeito de Londres. Vocês já estão tomando a parte política também, se infiltrando. Mas primeiro ele chega promovendo a paz que o Alcorão traz. Então, queridos, por que um cristão muda para o Islã? Apesar disso tudo que eu falei, a resposta é simples. Porque nós não fazemos a mesma coisa. Nós não temos o mesmo empenho de ganhar as vidas como eles têm. Aí você chega assim, pô, o muçulmano tem uma taxa de natalidade de 8.1. Então, casais brasileiros, quando tem 2 filhos hoje em dia é muito, né, na grande média, mas o muçulmano, em média, tem 8 filhos, um casal muçulmano. Então, eles se proliferam essa cultura muito mais. Então, as crianças muçulmanas estão nas escolas com os nossos filhos. Será que nossos filhos são evangelistas nas escolas? Será que nossos filhos são missionários nas escolas? Na rua, brincando? Será que nós ensinamos eles a fazer isso? Será que nós temos esse empenho de fazer amizade com esse vizinho para ganhar ele, para mostrar a paz que excede todo o entendimento, que é Jesus? Então, o grande problema dessa migração, na verdade, é porque eles acham lá o que não encontram aqui. Consegui responder? Sim, acredito que sim. Vamos então para a próxima pergunta. Gostaria que houvesse uma explicação mais aprofundada sobre o que é fenomenologia. Essa pergunta foi da aluna Fernanda Moraes. Peraí, não entendi. Vamos de novo. Gostaria que houvesse uma explicação mais aprofundada sobre o que é fenomenologia. Ah, peraí, um momentinho. Mas essa já tinha essa pergunta? Essa não, apareceu rapaz, agora? ela apareceu agora, fresquinha. Se quiser deixar ela para o final, não tem problema. Deixa ela para o final. Maravilha, maravilha. Essa pergunta é boa e ela tem a ver com algo que eu preparei para o final para a gente conversar. Se der tempo, né? Ok. Se não der Sim. tempo, a pergunta vai ser respondida do mesmo jeito. Não tem problema. A pergunta da irmã Laodiceia, ela pediu para explicar melhor sobre o sincretismo. Sincretismo, excelente. E aproveitando, Marcelo, já vou fazer aqui, porque tem uma pergunta próxima. A Laodiceia pediu para explicar melhor sobre o sincretismo e a outra aluna, a Fernanda, pergunta o seguinte: quais seriam alguns exemplos de sincretismos presentes no meio evangélico brasileiro? Isso é super, né? Excelente. Muito boa pergunta. As duas se combinam. O sincretismo, assim, vou em miúdos para facilitar sem ler a apostila. É quando você pega e mistura elementos de uma religião para outra religião. E o Brasil é craque nisso. Sincretismo. Em outros países acontece, mas é um pouquinho mais difícil. Então vamos lá. Coisas que aprendemos na escola. Época da escravidão no Brasil. Os escravos vieram, navio negreiro, certo? Com a sua cultura. Inclusive, há uma grande discussão teológica sobre as religiões de raiz africana, que dizem que o candomblé, que existe hoje no Brasil, ele é o que veio da África. Na verdade, não é. Esse candomblé praticado hoje no Brasil, ele é uma junção do que aconteceu na escravidão no Brasil. Por quê? A África era dividida em tribos. Então, essas tribos, elas tinham seus orixás ali que eram predominantes numa tribo e outros em outra. Quando vieram no navio negreiro, esses escravos, eles vieram com a sua cultura religiosa africana misturada ali de tribos. Então, quando chegaram aqui, eles tiveram que se entender dentro de uma mesma senzala. E, inclusive, na África, isso era causa de guerra.
por causa de um orixá de uma tribo e orixá de outra tribo. Então havia essa discussão religiosa até causar guerra, inclusive. Mas aqui eles tinham que se entender e começaram a formar o que é o candomblé brasileiro, vamos dizer assim. Essa junção dessas entidades falando a mesma língua, que é predominantemente iorubá, mas os negros vieram com línguas natais, vamos dizer assim, oriundas das tribos onde eles estavam. Então tem Zulu, Banto e várias outras, mas predominantemente, religiosamente, aqui no Brasil, é iorubá. Chegando nessa senzala, eles eram proibidos de praticar a sua religião porque era feitiçaria, era coisa do diabo. Então o feitor de escravos, quando via alguma movimentação lá religiosa, já pegava o camarada, botava no tronco, que não podia. Nisso, os jesuítas também estavam fazendo o trabalho deles de evangelização, assim, dos escravos, né? E para alguns, o negro não tinha alma, então era um grande desperdício evangelizar o negro africano que vinha como escravo e depois os nascidos aqui no Brasil. Mas aí começou o sincretismo nesse ponto, quando a gente pega esse elemento religioso dentro da senzala, que eles queriam cultuar os deuses deles, mas não podiam. Então eles pegavam na capela da fazenda uma imagem católica qualquer, levavam para a senzala e realizavam o culto ali diante daquela imagem. Até porque seria incoerente, por exemplo, você ter o pessoal veio negro da África. Naturalmente, a visão religiosa deles, de deuses, seriam negros, da cor da pele deles, e não branco de olho azul, como são predominantemente as imagens católicas. Então ele pegava essa imagem e levava para a senzala. Quando o feitor, o capataz, chegava, se deparava lá com o culto religioso acontecendo, ele queria impedir, só que eles falavam, olha, não, nós estamos cultuando aqui a Jesus. Era a imagem que estava lá, mas na nossa língua, na nossa cultura, é outro nome, é Oxalá. E assim por diante com todas as imagens. E aí isso começou a ficar muito forte quando isso começou a ser aceito entre as religiões, né? Porque você tem ali o candomblé trazendo uma imagem branca para um ambiente negro e já está fazendo sincretismo, misturando as religiões. Você vê, por exemplo, hoje ainda, por causa da pandemia, essas manifestações reduziram bastante, até pararam, né? Você tem a lavagem do Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia, que é a lavagem da escadaria da igreja de Nosso Senhor do Bonfim, que são as mães de santo que fazem isso. E o padre fica lá dentro da igreja, mas na verdade está na cultura religiosa daquele lugar. Então há um sincretismo nisso, quando mistura. E é interessante quando há mistura demais, quando há muita mistura, você acaba formando um pensamento religioso diferente. Por exemplo, o nascimento da Umbanda, que é uma religião nascida no estado do Rio de Janeiro, principalmente ali na região de São Gonçalo, depois se solidificou no centro do Rio ali, mas é porque num ambiente kardecista aconteceu uma manifestação religiosa não aceita. Então, botaram para correr esse camarada e gerou outra religião. Mas talvez seja a religião que mais tenha sincretismo no país, no nosso Brasil. E por que isso? Porque simplesmente eles vão aceitando. Aqui em Cabo Frio, na José Paz de Abreu, que é a rua da SEC de Cabo Frio, se for andando um pouquinho mais para dentro da rua, você vê numa esquina que tem um centro ali. E acho interessante que as imagens que pintaram no muro não são somente de entidades afro. Tem até hindu, porque vai captando ali e vai formando um outro contexto religioso. Então, o sincretismo é quando você mistura isso. Agora, passando para outra pergunta que ela se torna grave. Quando nós vemos dentro do cristianismo sincretismo. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai numa determinada igreja,
onde te oferecem arruda para você levar para casa, que é para expulsar os maus espíritos, ou uma rosa vermelha que vai sugar o mau espírito e vai botar para fora. Isso é um sincretismo. Você está trazendo um elemento de outra religião para dentro do cristianismo. Sincretismo. Mas por que isso? Está na Bíblia, por acaso, esse tipo de prática? Não. Alguém pegou uma prática de outra religião para tornar aceito para aquela grande massa que está chegando na igreja para ser conduzida daquela maneira. Aí eu falo para vocês aqui, será que isso é correto? Será que a igreja, mais uma vez, está acertando ou ela continua errando? E, na verdade, sendo cada vez mais com sincretismo, atraindo mais coisas para dentro da igreja e, às vezes, até, me perdoem, com uma falsa aparência de modernidade. Né? Assim, muita coisa moderna entrando na igreja e muita coisa fazendo sincretismo. Inclusive, tem igrejas, às vezes, que eu acho que eu estou assistindo ali um ritual de outra religião, né? Inclusive esotérico, que tem umas coisas assim, realmente alucinantes entrando, que são antibíblicas. Então, o sincretismo tem esse problema, porque você vai trazendo as coisas ali para juntar, para trazer uma aceitação. Vocês querem ver um sincretismo básico, que assim, nos primórdios, assim, anos e anos atrás, quando a igreja se tornou a religião oficial do Império Romano, né? E aí não se praticava aquela comemoração de Natal, e aí passou a ter comemoração do Natal na igreja de Constantino. Mas por que isso? Porque existia o culto ao deus pagão, ao deus Sol, né? mais vinculado a Nimrod, o mesmo Nimrod do Gênesis, né? Que tem aí uma história grande sobre esse personagem, e que dá como 25 de dezembro o dia do nascimento desse Deus. Então já se tinha algo assim. Então Constantino e todo o seu clero, para trazer unidade religiosa ao império, aceitou essas coisas pagãs e formatou o que nós temos até hoje. Então, de maneira nenhuma, eu estou falando que não se deve comemorar o Natal. Então, Jesus também não nasceu 25 de dezembro, nem forçando muita barra, queridos. Porque é uma data que, na época do nascimento de Jesus, com certeza, os pastores não estariam nos campos. Mas trouxe isso, é um sincretismo. Então, é um paganismo que entra dentro da igreja. Então, você tem essa mistura e que é perigosa. Entenderam? Está dando para entender? Sim, sim. Positivo. Eu inclusive... percebo também que essa questão do secretismo, ela é muito antiga, né? Atravessa séculos, está sempre ameaçando a igreja, né? Os primeiros cristãos já sofriam isso, né? Com essa tentativa de migração de influências. A Igreja Católica mesmo, com todo o seu rito, né? Com toda aquela situação, não só a questão do Natal, mas toda aquela idolatria, né? Alguns sacramentos, a gente percebe isso. Ótima resposta. Posso prosseguir para a próxima? Sim. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Claro. Já que está falando isso, queridos, a gente tem que prestar muita atenção. Vocês, como estudantes de teologia, têm que ter a sua mente aberta para desenvolver uma teologia saudável, uma teologia cristocêntrica realmente, e que vocês tenham a mente aberta para entender as nuances do que tem entrado na igreja e que tem que ser pregado por aí, para poder realmente ter uma defesa da fé cristã genuína e autêntica. Porque muita coisa entra, é uma arruda, é uma rosa, é não sei o quê, entendeu? Sinceramente, outro dia eu vi uma sessão de hipnose coletiva numa determinada igreja. Assim, como psicanalista, a gente tem a aula disso, eu identifiquei imediatamente, era hipnose coletiva que estava acontecendo. E o pessoal lá achando que estava no reteté de Jeová. Eu falei assim, Jesus me ajuda. O pior
é que quem prega a verdade genuína tem sido atacado hoje em dia pelos irmãos que estão indo atrás desses pregadores aí que estão trazendo coisas diferentes para dentro da igreja. Então, é complicado. Historicamente, né, você vê nos evangelhos, você vê no livro de Atos, você vê nas cartas paulinas isso, Paulo advertindo muito. Então, tinha um movimento gnóstico ali muito grande, que é de misticismo, ou seja, de magia, entrando dentro da igreja. Naquela época, será que nós temos algo parecido hoje nos nossos dias? Entrando magia no meio da igreja? O cara faz lá um abracadabra pé de cabra lá e pega a tua oferta lá e é isso aí? Então, queridos, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Marcelo, vamos incendiar agora essa aula, viu? Vamos incendiar aqui a aula com algumas vocês me perguntas. Perdoem que o meu fone está muito ruim, por isso que eu estou apertando para tentar ouvir melhor. Sim. Para mim está muito baixo. Estão conseguindo me ouvir bem ou está mais ou menos? Então eu estou falando o seguinte, Marcelo. Eu acho que o problema é só o meu fone mesmo. Pode ser. Experimente ficar sem ele, se você tirar, deslugar, será que não melhora? Posso fazer pergunta? Já está conseguindo ouvir melhor? Gente, me perdoe aqui. O problema é o meu fone mesmo, e não adianta eu tirar porque não tem caixa de som. Entendeu? Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Então só tenha essa paciência, sem estourar um pouquinho de tempo, fiquem tranquilos. A gente faz uma vigília, o Google Meet não vai cair. Tá bom? Ok. Conseguindo me ouvir agora? Sim, estou ouvindo. Então, a pastora Bruna faz a seguinte pergunta. Então pecamos quando celebramos o Natal com figuras como árvores e guirlandas, já que veio de Nimrod? Essa seria uma pergunta. Peraí, não entendi. Então pecamos quando celebramos o Natal com figuras com árvores e guirlandas? Boa pergunta, hein? Tem continuação? Tem alguma aí que se associa, não? Já que veio de Nimrod. E a outra, também da pastora Mariana, ela pergunta o seguinte, e a festa da roça? Né? Ah, sim. Quantos aqui já participaram? Quantos aqui já participaram da festa da roça? E a festa da roça? Eu participei várias vezes. E a festa da roça? Está trazendo, pelo que eu entendi, está trazendo a festa de São Jorge e São Pedro? Tá joia. Essa é a pergunta. Então vamos lá. Queridos, vejam bem, como eu falei para vocês, o Natal, apesar de não ter sido a comemoração do Natal, não ter sido uma ordenança bíblica, você vê assim, qual é a festa realmente do cristão? É a Páscoa, que é a nossa salvação. A morte e a ressurreição de Jesus é o clímax do cristianismo. Só que é impossível não se alegrar com o nascimento de Jesus. Vejam só, aconteceu algo no nascimento de Jesus que não aconteceu em nenhum momento na história bíblica. Pela primeira vez na história da humanidade, homens normais, como nós, assistiram o coral celestial cantando. Já pararam para pensar nisso? O coral que só canta para Deus, os pastores assistiram. Uma apresentação única, van premiere. Então eles estavam lá assistindo. Meu Deus do céu, que dia fantástico. É um dia memorável, onde Deus cumpriu a palavra dele, a promessa de que enviaria o Messias. Só que não existe dado técnico bíblico para a gente marcar. Foi esse dia. A gente pode fazer cálculos e depois eu posso passar isso para vocês depois com calma, o que os maiores estudiosos afirmam. Você pode ver ali desde o anúncio da gravidez de Isabel, né, a mãe de João Batista, até o anúncio da gravidez de Maria. Então você vai somando esses tempos de gravidez aí, você tem o turno do pai de João Batista, né, Zacarias, como sacerdote do templo. Então você tem essa soma e você consegue plotar ali mais ou menos o mês em que Jesus nasceu, e não é dezembro. Ou forçando a barra em outubro, mas alguns estudiosos puxam mais para abril. Então você fica entre abril e outubro ali. Eu, particularmente, jogo ali para outubro, mas nunca dezembro.
Mas por que então esses artefatos que são colocados ali, tem ali a lenda de quando Nimrod morreu, né, Semiramis plantou ali uma árvore ali, e o pessoal e conduziu a adoração àquela árvore, né, que a Semiramis é a mãe e esposa de Nimrod. Então o pessoal confunde isso aí com um pinheiro de Natal. Tem um texto bíblico que algumas pessoas falam que corta o madeiro, enfeita ele, acha que é isso, mas na verdade ele está falando da criação de uma imagem, né? Mas olhem só, o grande problema é o seguinte: aonde está o teu coração, aí está o teu Deus. Não tem problema nenhum, eu particularmente aqui em casa a gente monta a árvore de Natal, bota iluminação e tudo mais. Mas a gente monta a árvore de Natal no dia que a gente quer. Entende? No dia tal tem que montar, no dia 6 de janeiro tem que desmontar, que chega os Reis Magos. Aqui não tem isso, a gente monta no dia que a gente quer, a gente desmonta no dia que quer e bola para frente. Mas nós não estamos presos a isso. Não existe uma prisão, uma cadeia. O problema é quando você professa a liberdade em Jesus, mas se torna preso de algo que não veio dentro da Bíblia. Esse tipo de decoração. Entendeu? Você pode fazer? Pode fazer. Mas você não pode estar preso a ele. Entendeu? Por exemplo, uma vez numa igreja que eu fui membro há anos atrás, um culto de Natal acontecendo, um grande coral cantando e tudo mais, isso na época na igreja batista lá. Aí, de repente, quando acabou o culto, abriu a porta lá do santuário, lá, e o pessoal começou a sair, tinha um Papai Noel do lado de fora distribuindo presentinho para as crianças. Olha, eu parei ali na hora e eu fiquei tão indignado com aquilo. Assim, Jesus, o que é isso? E eu fui conversar com um dos pastores depois, não naquele momento, que não era o momento, mas depois fui conversar com o pastor que teve a ideia, inclusive, e ele foi extremamente agressivo. Ele falou assim, a gente tem que parar com isso, a gente tem que receber o visitante e dar a ele ali o contexto em que ele vive. Eu falei assim, não, tá errado. Se o visitante vem à minha casa, o contexto é o meu. Então, por exemplo, você recebe uma visita na sua casa, né? Aí a visita tem um costume de se esparramar no sofá, de pegar copo, de limpar a mão num lugar que não deve ali, sujar tudo. Mas na sua casa não, você quer tudo limpinho. Então a pessoa que vem à sua casa tem que respeitar as regras da sua casa. É assim que tem que ser. Então quando o visitante vem à igreja, ele vem ouvir o que é pregado na igreja. E na igreja não se prega Papai Noel, se prega Jesus. Simples assim. Depois eu conversei com o pastor presidente daquela igreja sobre isso e criou-se um grande problema. Uma celeuma, realmente. Não tem problema você fazer uma decoração, mas a figura que rouba a cena no Natal, você colocá-la dentro da igreja? Então tem um sincretismo, tem tudo misturado nisso aí, uma aceitação de coisas estranhas, né, entrando. O visitante, ele vai à sua casa para ouvir o que você tem a dizer. Ele é recebido por você na sua casa para os seus costumes, não para o costume dele. Então, o visitante que vai à igreja, ele vai ouvir o que a igreja tem a pregar, não o que ele traz do mundo. Então, Papai Noel da igreja, pelo amor de Deus, né? Mas, professor Nilber, tinha uma outra coisa aí também. Temos sim, Marcelo. A pergunta era a continuação dessa pergunta, né? Sim, sobre a comemoração da Festa da Roça, por exemplo. Ah, Festa da Roça. Muitas igrejas evangélicas fazem então, vamos Festa lá. da Roça. Não estaria acontecendo secretismo também com relação a São João, São Jorge? Não, o grande problema é o seguinte. Festa na roça, vamos agora para o contexto cultural, tá bom, gente? Quando a gente fala em estudar religiões, a gente fala também em estudar a cultura religiosa que é nascida ali, no contexto, certo? Quando a gente está vendo uma cultura como festa na roça, na igreja, festa junina, na verdade, a festa é de São João, São Pedro, etc. Na verdade, essa cultura desse tipo de festa, ela é uma festa que é cultural do interior do Brasil, independente de época. Então, o que você tem?
o nordestino, o pessoal do sertão, eles celebram muito com ritmo de forró. O arrasta-pé ali, né? O pé de poeira, ele vai, o forró ali. Então, estão sempre nesse tipo de ritmo celebrando. Outro dia eu estava vendo uma matéria que achei muito interessante de um casamento na roça. E como que as famílias dos noivos se juntavam, os vizinhos se juntavam para fazer aquela festa acontecer. Então, as senhoras lá se uniam e faziam muito pão de queijo e muita almôndega, vamos colocar assim, né? Bolinho de carne. E os homens preparavam as bebidas lá. E a festa rolava ao som de forró, aquele forró bem raiz mesmo, né? O padre celebrou o casamento, a festa acontecia lá com a celebração lá, e o pessoal comia aquele pãozinho de queijo, abria, botava a bolinha de carne ali e comia e bebia o que era feito ali. Parece uma festa junina? Tem um casamento na roça, certo? Tem a comida ali, a bebida e o forró rolando. Só que a festa de São João, São Pedro, etc., ela veio da Europa. Ela não nasceu aqui. Os santos católicos são celebrados no seu berço de origem da celebração na Europa. Só que quando veio para o Brasil, tomou uma roupagem brasileira. Aí você tem o pessoal dançando a quadrilha, porque já é uma dança típica nordestina. Tá dando para entender? Só que aí você pega isso e a igreja cristã evangélica ficou muito presa a uma imagem fixa, tipo assim, isso não pode, aquilo não pode. E aí a gente tem que ter muito cuidado que eu vou falar com vocês agora, tá? Porque estratégias mudam, mas princípios são inabaláveis. Então vamos lá, você tem uma estratégia nova. Vamos fazer a festa da roça. Na verdade é um desejo, o povo de se divertir. Porque na minha época, na época dos irmãos mais antigos aí, crente jovem não se divertia na igreja, porque era pecado. Né? Então o divertimento do jovem era para ir para o culto com os velhos, cantar hino da harpa e do cantor cristão, e o culto era assim. Só que os anos foram passando, a coisa foi mudando, a música mudou, né? Você teve conjuntos musicais surgindo aí a contragosto de alguns ministérios, né? Com Vencedores por Cristo, Grupo Logos, Comunidade Evangélica de Vila da Penha, revolucionando o louvor na década de 80 e 90. E foi, ou seja, estratégias mudando, mas mantendo o princípio. Quando você traz uma festa do interior do Brasil para o interior da igreja cristã, você não está corrompendo a igreja. Vejam bem, se o pastor da igreja local tiver sabedoria para ensinar o povo corretamente. Está dando para entender essa parte? Então, se o pastor da igreja local tem a sabedoria para ensinar o povo que tudo é lícito, mas nem tudo convém, que tudo é lícito, mas não vou me deixar dominar sobre todas as coisas, vejam bem, essa palavra, tudo é lícito, mas não me deixarei dominar, é inclusive sobre o que é lícito, porque o que é lícito pode me dominar. Então é lícito que eu faça uma festividade dessa? Sim, mas se eu deixá-la me dominar, virou pecado. Então a gente tem que ter cuidado e sensibilidade. Então o pastor da igreja local, ele tem que saber ensinar o povo corretamente. Não é fazer, vamos fazer porque vamos fazer uma estratégia para trazer gente. Não. Por que fazer? Qual o contexto? É permitido fazer? É pecado fazer? É uma heresia? Por que fazer? Então você pode fazer, desde que o povo tenha a noção do que está acontecendo. E é uma estratégia. E estratégias mudam, estratégias são sazonais, mas o princípio ele é eterno e imutável. Então você repara, essa festa que estamos promovendo na roça, ela está infringindo algum princípio? Se sim, não faça. Se não, pode fazer. Então, queridos, a gente tem que ter esse cuidado de analisar o contexto. Entendeu? Uma vez a gente realizou, lá na Seca de Padre Miguel, uma festa jesuína, que eu botei o nome lá. Muitos irmãos torceram o nariz. Lá veio o Marcelo com essas maluquices. Tinha até touro mecânico. Dançamos quadrilha e tudo. O pessoal que torceu o nariz foi no final da quadrilha, entrando na fila lá para dançar com a gente. E no segundo ano foi melhor ainda a festa. E a gente teve a oportunidade de mostrar para a vizinhança
que nós sabemos celebrar, mas sem perder o foco. Porque eu, no microfone, o tempo inteiro animando a festa, eu falava, o santo que está sendo honrado nessa festa é o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos. A Ele toda a honra e toda a glória. Perceberam o contexto? Não tem muito a ver, mas deixa eu entrar aqui num parêntese. Quer ver uma coisa sobre contexto e sobre estratégia hoje em dia? Que já até me interrogaram várias vezes. Igreja preta. Ah, igreja preta é invencionista, não sei o quê. Então teve pessoas que falaram comigo e falaram assim, por que você quer... Na verdade, eu redistribuí a pergunta. Por que você quer que a sua igreja seja preta? Porque está na moda. Eu falei, não, querido, tem um porquê. Porque o fundo preto ajuda, né? Quem está filmando, ajuda a concentrar o foco quem está falando ou ministrando. Só por causa disso. Não é porque é moda, não. Mas muita gente vai atrás do modismo. Sem foco correto. Sem permanecer no princípio. Foi atrás da moda. E igrejas que o seu ministério vai atrás de moda, entra qualquer coisa. Aí a festa na roça que essa igreja faz não honra o Senhor Jesus. Foge dos princípios. E você vê coisa que não deve ver. Deu para entender, gente? Eu acho que essa aula está ficando meio marretada, né? Olha, eu aproveito para dizer que as perguntas que, porventura, a gente não tiver tempo para responder, elas serão encaminhadas para o professor Marcelo. Eu tenho certeza que, no devido tempo, ele vai estar respondendo. Todas elas estão sendo aqui anotadas, aqui no chat, e vão ser encaminhadas para o Marcelo. Eu sugiro agora a gente mudar um pouco de tema, até para a gente dar tempo, né, de também contemplar outras perguntas, né, de outras categorias. Tem uma pergunta aqui, Marcelo, muito interessante. Explique melhor sobre o cristianismo ser ou não ser monoteísta. Eita! Eu acredito que essa pergunta esteja baseada pelo fato de termos a Trindade, né? Inclusive, sim, algumas seitas nos acusam de sermos politeístas por achar que cultuamos 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Você poderia nos ajudar? Sim, olha só. Isso, inclusive, eu falei na aula de introdução. E, na verdade, quando eu coloquei isso na aula, foi justamente para gerar esse problema na cabeça de vocês mesmo. Foi de propósito. Que, olha só, inclusive, é uma barreira que o islamismo tem com o cristianismo. Porque o Islã, né, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo são, teoricamente, as 3 únicas religiões monoteístas. Só que você tem o judaísmo e o islamismo como monoteísta raiz. Ou seja, você tem Jeová, Yahvé, né, ou como você quiser chamar, e você tem Alá, que na verdade nada mais, nada menos é do que a tradução do árabe para a palavra Deus. Então, apenas uma figura central e única, né, a ser adorada. Mas aí eu lanço o seguinte: esses deuses, tanto Jeová como Alá, eles têm anjos, eles têm um exército celestial. Afinal de contas, o mesmo Gabriel que anunciou o nascimento de Jesus para Maria, levou ao Corão para Maomé. Então, esse Deus, ele não está sozinho. Existe um panteão, mas como objeto de adoração é só ele. Quando a gente vem para o cristianismo, nós temos um fenômeno interessante. A gente tem a Trindade manifestada, que no Velho Testamento, Antigo Testamento, se manifesta também, certo? Mas no Novo Testamento se manifesta com mais clareza. Você tem a figura do Deus Pai, bem clara, a figura do Deus Filho, Jesus, né? E ele fala assim, eu e o Pai somos um. Então você tem isso, né? Você tem Pai, tem Filho, mas eles são um. E você tem depois a pessoa do Espírito Santo, que entrando na jogada, quando Jesus é assunto aos céus e vem o Consolador. Aí, pergunta retórica agora para dar um nó na cabeça de vocês. Nesse caso, é um monoteísmo raiz ou a gente tem um politeísmo? Dá para entender? Então, é uma das coisas que o Islã é brigado com o cristianismo por causa disso. Porque eles são raiz e falam que nós não somos monoteístas.
Porque nós cremos que Jesus é Deus. E, na verdade, é o próprio Deus. Então, se a gente tem essa tríade, então nós não podemos ser considerados monoteístas raiz. Só que quando você entende que a adoração é aquele que se assenta no trono ao nosso Deus, aí você começa a achar um monoteísmo. Mas você tem Jesus à destra agora, como rei. E ele é o Senhor. Então veja bem, o Novo Testamento ele apresenta Deus Pai para a gente. Só que ele apresenta Jesus como Senhor 10 vezes mais do que o Deus Pai. O Novo Testamento chama mais atenção de um Jesus Senhor do que de um Deus Pai. Ele apresenta a paternidade de Deus, mas ele tem o senhorio de Jesus, aquele que reina, aquele que governa, aquele que dirige nossas vidas, o Senhor do universo. Senhorio. E aí depois ele apresenta uma figura doce de um professor, de alguém que para nos ensinar, que nos ensina e nos relembra, que nos consola, que é o Espírito Santo. Então você tem 3 pessoas circulando nessa tríade aí, e tem um grande mistério da fé, que são 3 pessoas, mas é uma pessoa. E aí eu volto para vocês agora no Antigo Testamento, quando a gente tem lá textos como Gênesis 1:1, né, eu falei isso na nossa aula de hermenêutica e exegese, né? A tradução, o texto original, Bereshit, Bara, Elohim, fala que em um princípio criou Deus no plural os céus e a terra. Aí quando chega na parte que Deus vai fazer o homem, diz, façamos o homem. Aí você chega em João 1 e fala assim, tudo foi feito por meio dele. No princípio era o verbo. No princípio era a ação de Deus. Era o Logos. Tudo no princípio era ele, aquele que é a palavra. E tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Aí eu coloquei na aula de hermenêutica, na Masterclass, eu falei para vocês, olha, esse mesmo verbo bará, que só Deus pode usar, só foi empregado essa vez, ele é a personificação de Jesus, porque ele é o verbo encarnado. Ele é a palavra que cria tudo encarnado, que cria tudo nada. Então tudo foi feito por meio de Jesus, do verbo. E aí você chega no momento em que teve um homem abusado demais, não falou ousado. Na Bíblia você encontra Deus pronunciando bará, você encontra Jesus sendo bará, e você encontra um abusado, um tampinha, um nanico falando bará. É quando Davi fala, eu acredito que na época os religiosos ficaram horrorizados, né? Que ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. A palavra que é usada ali é bará. Cria do nada em mim um coração puro. Você cria onde não tem. Davi foi ousado, foi abusado de usar esse verbo bará. Olha, eu não sei porque a gente não está nesse lado não, hein? Acho que Deus está conduzindo. Foi igual o professor Neuber, foi igual a Mastercard de Missiologia, que o Espírito Santo pegou a pastora Lisa e foi o reteté de Jeová lá, meu filho. Foi um negócio tremendo. Mas a gente estava falando do que mesmo? Me ajuda aí. Estou ficando velho. Nós estávamos falando justamente sobre isso, né? Explicar melhor sobre o cristianismo ser ou não sim, monoteísta ou politeísta. Isso. Então, gente, quando a gente olha para esse cristianismo multifacetado, aí a gente vem assim, tudo bem, vamos pensar na igreja raiz. Na igreja raiz, com os apóstolos ali primeiro conduzindo o povo, né? Jesus já foi assunto aos céus, e a igreja conduzida pelos apóstolos, depois vem Paulo e a igreja começa a avançar. Quando chega na época do catolicismo romano, o que você tem? Todas essas figuras proeminentes se tornaram santos e objetos de adoração, ou de veneração, como se fala.
Então você tem um panteão aumentado dentro do cristianismo. Estamos falando do cristianismo ainda nos primeiros séculos. Não chegamos na Reforma Protestante. Mas você tem um panteão aumentado. Então você tem um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que ainda assim, nesse mistério da fé, você pode considerar a Trindade quando isso é um só. Monoteísta, beleza. Só que aí você tem todo um panteão sendo criado. Aí eu volto a perguntar, o cristianismo agora, no início ali da Idade Média, ele é um cristianismo monoteísta? Ou ele já se tornou politeísta? É uma coisa complicada, mas os estudiosos afirmam ainda que é monoteísta, apesar disso. Só que quando a gente para analisar friamente, nós vemos que é um cristianismo multifacetado. Aí nós temos a Reforma Protestante, que tentou quebrar isso um pouco, mas aí o fenômeno voltou a acontecer quando as igrejas protestantes começaram a se proliferar, criando as igrejas evangélicas, e aí você tem um panteão de deuses vivos. E aí é complicado. Quando você começa a trazer objeto de adoração para dentro da igreja local. Eu não estou falando de você deixar de admirar homens e mulheres cheios de Deus. Mas eu estou falando que você começa a torná-lo objeto da tua adoração, de idolatria. A ponto, de você chegar no culto, não é fulano que está ministrando, vai embora. Será que seria difícil afirmar que algum de vocês já tenha visto essa cena? Não, aí na igreja local de vocês não, só acontece aqui em Cabo Frio, né, Ledilma? Só acontece aqui. Nas demais igrejas aí não acontece, não. Professor Marcelo. Chegar e não é o pastor Nilber que vai pregar, vai embora. Porque eu já criei um objeto de adoração. Então esse panteão agora, ele está sendo preenchido, trazendo ali uma comparação com o panteão grego, por semideuses, né? Heróis humanos que estão prendendo a nossa adoração, nosso foco. Então isso é perigoso, que a gente admira um homem ou uma mulher de Deus e quando a gente começa a tornar ele o foco. E hoje, queridos, infelizmente, a internet, que pode ser uma bênção, tem sido um problema muito sério, para não dizer uma maldição. Quando nós vemos tantos pregadores jovens surgindo hoje em dia, mas que têm pregado cada coisa que só Jesus. Mas está assim, ó, lotado de seguidores. Mas são pregadores que pregam aquilo que o teu coraçãozinho quer ouvir, sem verdade bíblica. E aí, nós temos aí a questão, será que nós estamos praticando um cristianismo que é monoteísta realmente? E aí, meus queridos futuros teólogos? Marcelo, professor Marcelo, acrescentando aqui, a aluna Mariana, a pastora Mariana, né, ela contribuiu bastante, ela colocou assim, vejo a Trindade como um só, porque são a mesma pessoa, mas porque os três têm o mesmo pensamento e propósito, em tudo eles concordam, em tudo em conjunto e em tudo cooperam entre si. Então não tem como separá-los. Eu gostei muito da colocação dela. Amados, eu sei que tem mais perguntas aí, né? Mas como eu falei, todas elas estão sendo anotadas e vão ser encaminhadas para o Marcelo. Professor Nilber, deixa eu ver uma pergunta aqui que a Lilian colocou. Então, resumindo, você considera que é monoteísta? Pela minha fé, é monoteísta. Como a estudante, a pastora Mariana, colocou. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, presta atenção. Vamos ser muito agora, eu vou ser rigoroso agora como professor em cobrar de você esse raciocínio, tá bom? Vamos pensar da seguinte maneira. Como é que você vai explicar para uma pessoa que é cética que esse fenômeno, né, de que o nosso Deus se divide em três e os três são um? Tá dando para entender? Nem todo mundo vai entender dessa maneira como você entende. E você entende porque tem algo dentro de você que extrapola o entendimento humano, que é a tua fé. Então, quando a nossa fé ela é posta em cima de uma teologia saudável, uma teologia coerente, cristocêntrica e bíblica,
a tua fé sobrepuja isso e você sabe, e você afirma, apesar disso tudo que eu falei, cristianismo é monoteísta, que há só um Deus e um só Senhor. Que existe um Deus Pai e um Deus Filho, que eles são um. E existe o Espírito Santo, que é o Espírito desse mesmo Deus, que se manifesta dentro de mim. Então, querido, se eu começar a querer explicar isso muito para vocês, o Espírito Santo vai começar a me tomar, eu vou começar a falar em línguas aqui, que é coisa que o não cristão não vai entender, mas que você que está me ouvindo entende, porque é pela fé. Então, muita coisa na sua Bíblia está falando, é pela fé. Lê Hebreus, querido. Hebreus, os heróis da fé está lá, pela fé. Pela fé foi justificado, pela fé foi isso, pela fé foi aquilo. E você justifica a tua crença numa religião que é cristocêntrica e é monoteísta pela fé, apesar de todos esses contextos. Consegui responder ali, né? Ok. Show de bola, queridos. Amados, já estamos aqui com 1 minuto para terminar a reunião. Quero agradecer a participação aí, professor Marcelo e a todos vocês. E mais uma vez, repito, né, todas as perguntas vão ser encaminhadas para o professor Marcelo, tá? Então vamos orar, encerrando. Professor Nilber, deixa eu só voltar aqui que eu esqueci de falar da fenomenologia. Não tem problema, Marcelo. Você encaminha, responde isso com... Então tá bom. Todos concordam, eu boto lá no grupo depois. Isso. Tá bom? Todas as perguntas. Mando um áudiozinho para vocês. Maravilha. Tá bom, queridos? Para não ocupar mais o tempo. Porque amanhã tem muita gente que vai levantar cedo. Ô, Papai do céu, vamos lá. Amanhã é dia. Então, estamos felizes aí. Muito obrigado, Marcelo, por responder essa pergunta. Parabéns para o professor Marcelo. Foi maravilhosa a sua explicação. Obrigado, Ledinho. Amém. Vamos orar, então, agradecendo. Pedir para a pastora Andresa, que está lá em Jundiaí, possa terminar essa masterclass agradecendo ao Senhor e nos abençoando, então. Tá bom? Amém, amém. Senhor Jesus, te louvamos, Pai, por esse tempo, por essa aula que podemos tanto aprender. Ó Deus, amém. Queremos que a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, ó Deus, que esse conhecimento traga também para nós, Senhor, aplicação no nosso dia a dia, que possamos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, continuar prosseguindo, conhecendo a Ti, conhecendo a Tua palavra, conhecendo as Escrituras, ó Deus, a fim de que possamos também pregar a cada dia, ó Deus, amém. O Teu Evangelho, a Tua palavra, àqueles que necessitam. A Tua palavra possa nos transformar também. Amém. Obrigada, ó Deus, por essa masterclass. Ó Deus, queremos declarar a Tua bênção sobre cada estudante, sobre o professor Marcelo, que nos deu essa aula tão maravilhosa. Ó Deus, queremos declarar a Tua bênção sobre cada um. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, queridos, olha, um beijo, um abraço, fiquem na paz do Senhor e vamos aos estudos, viu? Lembrando, pessoal, vocês têm até domingo para fechar essa disciplina, tá bom? Aí. Vamos estudar. Boa noite, pessoal. Muito boa aula, hein? Parabéns, Marcelo. Deus abençoe vocês. Fazer uma dobradinha hoje. Meu Deus. Muito bom ver a carinha de vocês aí, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite.